43 dias em alto mar, espremidos em pequenos barcos de 25 metros, com doenças fatais se alastrando pela falta de higiene e de vitaminas, foi com imenso alívio que na tarde de 22 de abril de 1500, os homens avistaram um grande monte, muito alto e redondo, cercado de outras serras mais baixas e de terra chã, com grandes arvoredos. Foi batizado pelo capitão como Monte Pascoal, a terra de Veracruz. Não estavam certos se era continente ou ilha. Não sabiam também que tinham descoberto o Brasil. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. A missão do jovem capitão Mor, o fidalgo Pedro Álvares Cabral, era alcançar Calicut, nas Índias, e lá montar um entreposto para o comércio de especiarias orientais. A mais poderosa armada já vista para enfrentar o Atlântico tinha deixado a Foz do Tejo, em Lisboa, sem nenhuma certeza da volta. 10 naus e 3 caravelas foram aparelhadas pelo rei Dom Manuel, com o auxílio de banqueiros de Florença e Gênova, interessados em concorrer com Veneza, que tinha o monopólio do comércio com as Índias. Existia de homens brancos, rubros, bárbaros, bravos heróis, reis e rainhas, bispos, papas, condes, duques, príncipes da lei, que governavam a vida de outros povos com a força de suas armas mortais, como se fossem deuses donos da justiça, da verdade, do bem e do mal, como se fossem... Eram quase 1.500 homens de todas as classes da sociedade portuguesa. Soldados e marujos recrutados entre os mais pobres, oficiais e sacerdotes nas elites, além de criminosos condenados ao exílio. Quando avistaram terra, mesmo aliviados, eles sabiam que não tinham chegado ao fim da longa viagem que precisavam fazer até as Índias. Mas o capitão Mor decidiu ficar naquelas terras por 10 dias para conhecê-la melhor e tomar fôlego antes de seguir viagem para Calicut. Lançamos âncoras em frente à boca de um rio. Dali, avistamos homens que andavam pela praia. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que cobrisse suas vergonhas. Nas mãos, traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos contra o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Esses meus índios, de que eu tenho infinitas saudades, chamam-se a si mesmo Caapor. Caá é mata e Por é morador. Eles se definem como povos da floresta e por isso é que eu fui estudá-los. Eles são os índios mais parecidos com os Tupinambá da costa brasileira. 2 milhões que havia aqui, reduzidos logo a muito poucos, pelas doenças trazidas pelos brancos, pela escravização, pela guerra. E alguns desses grupos foram ganhando do interior da Amazônia, como esse grupo, os Caapor, que acabaram fugindo sempre dos brancos, chegando naquela fímbria florestal do Maranhão. Num primeiro momento, o encontro dos europeus com outros povos tão distintos parecia ser a concretização do mito do paraíso perdido. Este mito era parte do imaginário europeu. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro.
não lhe vi. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. O desejo de encontrar o Éden esteve presente nos grandes descobrimentos de duas formas. Uma alimentava a crença de um lugar sem as terríveis pestes e outras doenças, sem sofrimentos, onde todos viviam inocentes e felizes. Na outra forma, mais materialista, o mito moldava um lugar onde o ouro e as riquezas seriam abundantes e disponíveis com poucos esforços. Os navegantes partiam com a cabeça cheia de mitos, né? No sentido de histórias que eram contadas há muito tempo e na qual eles acreditavam, porque eles realmente não sabiam como é que era o mundo. Havia também muito essa ideia do paraíso terrestre, né? De que, na verdade, existia na Terra, em algum lugar, um paraíso onde a natureza seria maravilhosa, as pessoas boníssimas, ninguém precisava trabalhar porque estava cheio de frutas, enfim, de tudo que era necessário para viver, né? Então isso foi uma procura constante também. E muitos desses viajantes chegaram a ver o paraíso, né? O próprio Colombo, quando ele fez uma viagem aqui à América do Sul, ele chegou até a costa da Venezuela, ele viu a embocadura do rio Orinoco, né? E ao chegar lá, ele que era um navegador intrépido, né? Um navegador moderno, que viajava com aquelas técnicas todas, mas ao chegar ali, ele não teve uma atitude de um navegador moderno, que seria de ingressar pelo rio, porque ele teria se tornado o primeiro europeu a conhecer a América do Sul. Não, quando ele viu a embocadura do Orinoco, ele disse, mas isso é a entrada do paraíso terrestre, porque ele identificou ali os rios sagrados, né, que eram 4, porque tem 4 braços, e dali ele não ia entrar no paraíso, assim. Então, quer dizer, você veja que a cabeça deles era dessa maneira. Especificamente em relação ao Brasil, existia há muito tempo um mito de uma ilha Brasil, Brasil escrito com Y e 2 L's, né? Que seria uma dessas ilhas afortunadas, uma dessas ilhas. Algumas versões relacionam essa ilha com o mito de São Brandão, que era um monge irlandês que saiu e passou 7 anos viajando. O monge existiu, mas a história dele é toda uma lenda que foi sendo criada com o tempo. E a Ilha Brasil seria uma dessas ilhas. Então ela vagueia um pouco pelo mundo, né? E talvez não seja apenas relacionado ao pau-brasil o nome do nosso país, o nome que ficou no final. No tempo em que havia ainda água, a terra e a mata em festa ao som dos rouxinóis, havia ainda mares, rios, lagos, peixes, cachoeiras azuis. Um povo alegre havia ainda que dançava ao ritmo de maracás. Seus cantos... Aqui encontraram povos que viviam perto da imagem que tinham do paraíso. Fortes, saudáveis, sem as doenças e as pestes tão comuns na Europa da época. Viviam em comunhão com o meio ambiente. A história do Brasil, ela não retrata o ponto de vista indígena em todo esse processo do encontro entre o mundo europeu e as nossas tradições, os nossos costumes, os nossos ancestrais.
Então, quando nós falamos de 500 anos do Brasil, o povo brasileiro, que é de 160 milhões de pessoas, não pode deixar de olhar para trás, de olhar para aqueles momentos iniciais, quando os portugueses, inclusive aqueles portugueses que não podiam mais viver em Portugal, que eram expulsos das suas terras originais, tiveram que vir morar no Brasil e aqui encontraram os nossos antepassados, com as nossas culturas, com as nossas tradições, com os nossos costumes de bem viver. Naquele tempo não havia pobreza, não havia riqueza e os nossos antepassados sabiam cultuar o grande Criador, fazer o uso adequado, o manejo respeitável das nossas águas, dos animais e com isso vivendo, passando da vida para a morte, se sustentando, se autossustentando, vivendo felizes com as crianças, respeitando as mulheres e principalmente dando um tratamento digno para os velhos, que é a fonte da sabedoria, que é o patrimônio das futuras gerações. Mas quando o homem branco chegou, tudo isso não tinha valor. E o nosso culto, os nossos ritos também passaram a não ter valor, porque chegou um novo costume, a nova religião, a nova maneira de desenvolvimento. Aí ficamos sabendo que nós éramos pobres, ficamos sabendo que nós éramos pecadores. E muitos dos nossos antepassados morreram, foram assassinados, foram massacrados. Nós tínhamos naquele tempo, segundo os historiadores, mais de 900 povos no Brasil e hoje nós temos apenas 200. Nós tínhamos uma população de 5 milhões de pessoas, mais ou menos, e hoje nós temos apenas 330 mil pessoas. Caravelas